Vamos falar então do seu signo. Gente, do signo Aliás, parabéns, gente. Ela fez aniversário no domingo. no domingo, no dia 3. Sou do No dia 3. dia 3. Parabéns a todos os capricornianos, né? Esse povo sofrido, né? Esse lado meio sofrido, e às vezes até mal compreendido também, né? Sim. Eles acabam carregando uma fama de serem muito materialistas, de serem até muito limitados, né? Mas existe toda uma riqueza por trás, né? Dos signos de terra e do signo de Capricórnio, especificamente. A gente vai falar um pouquinho de vários aspectos, aspecto mitológico, o significado de Capricórnio, né? A essência capricorniana, a relação com Saturno, que é tão importante para a gente entender um pouco melhor o signo de Capricórnio, né? Vamos lá? Sim. Vamos lá que você vai começar falando das coisas básicas, né? Período, símbolo, etc. Tal. Vamos lá, Carol. Né, Capricórnio. Capricórnio é um signo que sempre tem início aproximadamente em 21, 22 de dezembro. Nesse último, né, o Sol entrou em Capricórnio no dia 21 de dezembro, às 7h02 aproximadamente da manhã. E vai ficar em Capricórnio até o dia 19/1 até as 19h40 aproximadamente. Mas essas datas, gente, elas são variáveis, né? Cada ano, a gente sabe que o nosso ano, ele tem 365 dias, ele não corresponde exatamente ao ciclo solar, né? Até por isso a gente... Então, são datas que variam, mas é aproximadamente por volta de 20, 21, 22 de dezembro até 19, 20 de janeiro do ano seguinte. Capricórnio marca o início de uma estação do ano, assim como os outros signos cardinais, né? Os cardinais ou cardeais, eles marcam o início de uma estação, e Capricórnio, ele marca o início do verão, o solstício de verão, e no hemisfério norte ele marca o início do inverno, o solstício de inverno. O símbolo de Capricórnio, ele é a cabra, né? Mas tem um detalhe no símbolo de Capricórnio, no glifo de Capricórnio, que é aquela cabra com rabo de peixe, né? Uma cabra meio estranha. Não é qualquer cabra. Cabra, né? Então é uma cabra que tem um lado emocional também muito forte, que é representado por essa cauda de peixe, né? Que remete às águas mais profundas. Então tem uma intensidade emocional que muitas vezes, né? Na maioria das vezes, ela não é tão fácil de ser demonstrada, né? Então, vou falar das características de Capricórnio, a gente vai entender um pouco por que desse símbolo e por que desse lado emocional às vezes ficar tão reprimido no signo de Capricórnio. O mito de Capricórnio, eu gosto muito de mitologia, gente, então vocês vão ter que me aguentar falar de mitologia. Até vou fazer já uma indicação, não vai ser o livro da live, mas uma obra para quem gosta de mitologia, quem se interessa. Para mim, a melhor obra que a gente tem hoje de mitologia. Eu não sei se está fácil de achar isso daqui, mas em sebo vocês acham. Esse livro, ele se chama Mitologia Grega, ele é do autor chamado Pierre Grimal, que é um especialista em mitologia greco-romana, em Grécia Antiga, historiador, e ele é um dicionário, tudo sobre mitologia, desde todos os mitos, assim, em ordem alfabética. Então, assim, é um grande referência para mitologia. E o mito de Capricórnio, o mito da constelação de Capricórnio, ele está relacionado com uma história de Zeus, né? Que era o principal deus olímpicos, né? Principal deus do panteão grego. E quando Zeus nasceu, né? Ele foi escondido a mãe de Zeus, né? Ela Deus do Reia, né? A mãe de Zeus escondeu Zeus de Cronos, que é Saturno, né? Porque Cronos estava engolindo, com medo de que eles crescessem e lhe tomassem o poder. E Zeus foi criado numa gruta, numa montanha, numa região montanhosa de Creta, né? Na ilha grega de Creta. E essa lenda, ela diz que ele foi cuidado por uma ninfa chamada Almateia,
e Ok. é amamentado com o leite de uma cabra chamada Aix. Aí tem uma divergência das versões, que a mitologia grega ela tem essas variações, né? Então tem algumas versões do mito que a cabra se chama Almateia e tem algumas versões do mito que a cabra é a Aix, é o Tá. cabra, e a ninfa que cuidava dele, que chamava Amalteia. E ele foi Uhum. alimentado por essa cabra, se tornou aquele deus forte, poderoso, né? Até que no momento Uhum. entrou em guerra com o pai, com Cronos, e com os irmãos do pai, que eram os titãs. E ele, Uhum. dando um oráculo sobre a melhor forma dele conseguir derrotar, né, os titãs, ele foi Uhum. orientado a sacrificar a cabra Aix, ou a Almateia, e vestir Sim. a pelagem dela, o couro dela, como uma proteção, Uhum. tornasse invulnerável. E assim ele o fez, né? E aí, em homenagem Uhum. à cabra que o alimentou, ele a transformou, ele a levou aos céus e a transformou na constelação de Capricórnio, né? E a lenda dizia que a cabra era um animal muito feio, que vivia escondido nas montanhas e que Uhum. pessoas tinham muito medo dela. Mas ela trazia dentro dela a riqueza, né? Toda a riqueza, né? Tanto que o Sim. chifre da cabra ele é chamado de cornucópia, né? Que é da onde saem todos os bens, saem todas as... Fala muito sobre Cornucópia. Uhum. a cornucópia. Ela é o chifre da cabra, a cabra Aix ou Almateia. Uhum. Fala sobre Uhum. os capricornianos, né? Às vezes estão fechados, às vezes estão isolados, que tem aquela carapuça meio sisuda, meio séria, meio entre Uhum. Sim. feia, né? Mas que trazem uma riqueza muito grande por dentro. Então, Tá nós certo. somos as cabrinhas almalteias. E a cabra Capricórnio, ela também ela não é aquela cabra do bosque, né? Ela é aquela cabra montanhesa, né? Não sei se A vocês já... montanhesa, aquela que sobe, né? Vai até o cume da montanha. Aquelas regiões Muito capricorniana. no Mediterrâneo, né? Tem aquelas cabras montanhesas, aqueles animais que são extremamente resilientes. Uhum. Eles subindo aquelas montanhas extremamente áridas, extremamente secas, para comer uma graminha lá em cima. Então, assim, ela encara uma vida muito dura, né? Encarar a dureza da Sim, vida é uma coisa que representa muito Capricórnio, e o animal que representa verdade. a dureza de... Mas ela sobe uns paredões que, olha, não E tem vai subindo devagarzinho, mas sempre para cima. passinho por passinho, pedrinha por pedrinha, e ela vai, ela cai, ela sobe de novo até ela chegar lá em cima. Uhum. Capricórnio é um signo do elemento terra, né? Assim como Sim, touro e virgem, e da qualidade sim. cardinal ou cardeal. São os signos que iniciam as estações. Então, no elemento terra, Capricórnio traz, primeiro, essa sensorialidade, que é muito própria dos signos do elemento terra, relação com... acho que é talvez uma forma mais fácil de ser, mas com a matéria, com as questões materiais muito forte do signo. A noção de realidade, a noção de praticidade, o pragmatismo, a disciplina dos signos de terra, a necessidade de buscar Uhum. segurança dos signos de terra, são características que o signo de Capricórnio traz, né? Ele tem em comum com os demais signos de terra, com o signo de touro e com o Sim. signo de virgem. E do lado Entendi. cardinal, né, que é a qualidade de Capricórnio, né, que é uma qualidade que ele tem junto com Áries, junto com Câncer e junto com Libra, né, que são os outros signos cardinais, ele traz esse Uhum. realização, de afirmação na vida, uma certa impaciência, Uhum. mas Capricórnio consegue conter melhor isso por ser um signo de terra e ter um lado mais paciente, mas uma necessidade de realização e às vezes até uma Sim. tendência à liderança que os signos cardinais eles têm, Uhum. né? Então são signos É que não, verdade. eles vão e a postura do Capricórnio, né, de ser aquele signo que vai e que assume desafios e que não tem medo do perigo, a cabra que não tem medo de subir a montanha, eu acho que representa Uhum. o lado cardinal do signo de Capricórnio, né? Uma coragem muito Com grande. certeza. Capricórnio faz parte de um eixo também, né? A gente Uhum. entendeu os signos, os 12 signos divididos por elementos, eles, né? A gente Uhum. divide eles por elementos, a gente divide eles por qualidades, mas a gente também Uhum.
entender os signos trabalhando os eixos, né? Que são Sim. os opostos. A Jan falou da determinação do signo de Capricórnio, muito grande, né? Uma determinação. Até tem uma vez eu ouvi um ditado, eu não me lembro quem falou esse ditado, mas em algum livro, em algum texto sobre astrologia, que falava que os capricornianos podem não ser os competidores mais brilhantes, mas eles são os mais resilientes, os mais determinados em chegar ao final, e muitas vezes eles conquistam, né, o primeiro lugar justamente por essa capacidade de... Deixa eu te falar. Sabe uma imagem, você falando isso, uma imagem que me vem à cabeça? Você lembra daquela Olimpíada, daquela Suíça, que ela mal conseguia andar e ela já estava toda torta de tanto cansaço e ela chegou Sim. E ela foi aplaudida. Aquilo é muito capricorniano para mim. Muito capricorniano. Não é? É a representação Gente, olha a nossa professora aí. Olha só, meu Deus, agora eu vou travar aqui. Agora, não fala isso que ela sai. Competidora, né? Se a gente pegar, por exemplo, os grandes nomes, né, do signo de Capricórnio, né, eu acho que um nome que hoje está muito em evidência é do Hamilton, né? Que é o piloto de Fórmula 1. Muito capricorniano ele, gente. Uma pessoa extremamente batalhadora, extremamente corajosa, extremamente organizada, né? Tem uma carreira de sucesso, tem trilhou uma trajetória, né? Assim, hoje eu acho que ele já é o maior vencedor. Sim, ele já bateu o Schumacher mesmo, né? O Schumacher, que também era um grande vencedor. E se não me engano, o Schumacher também era capricorniano. Também capricorniano, é verdade, o Schumacher também é. Então, assim, são pessoas muito determinadas, né? Muito determinadas. É verdade, é verdade. O lado individualista, né? Que eu acho que o Capricórnio às vezes tem também muito, apesar dele ser um signo que trabalha muito pelo coletivo, ele às vezes ele tem traços individualistas que eu acho que pensando nesse tipo de esporte acaba combinando um pouco também. Dá certo, encaixa, né? Sim, falando sobre os eixos, né? Capricórnio, vamos lá. Né? E ele, assim como Câncer, ele é um signo da polaridade negativa, que representa os de terra e de água, eles representam esse lado mais feminino. E aqui, quando a gente fala em feminino e masculino na astrologia, a gente está falando mais assim, do feminino como algo que recebe, como algo que acolhe, como algo que introjeta, e do masculino como algo que expande, como algo que vai para o certo. É muito mais do que falar em homem e mulher, é uma outra discussão. Não tem nada a ver com sexualidade, é uma coisa de energia, né? Tem a ver com essa coisa da força, né? De uma força mais, uma força mais para dentro, né? Que é a energia ativa, né? Isso, exatamente. Da fora para dentro. Sim. Então, esses signos de terra e de água, eles trazem essa energia do feminino dentro dessa representação do feminino. E Capricórnio e Câncer, eles fazem parte de um eixo que alguns chamam de eixo da segurança, eixo do cuidado. Tem várias formas de nomear, mas eles representam a questão da segurança. Eu acho que representa muito bem esse eixo de Câncer. E assim, apesar de eles serem signos opostos, eles muitas vezes falam sobre assuntos que são muito próximos. Né? A segurança da sociedade, a segurança do lar, a proteção das pessoas da sociedade, a responsabilidade social, a responsabilidade com as pessoas da família, né? A minha relação com as pessoas que fazem parte do meu grupo, dos meus laços familiares, que é uma coisa muito de Câncer, né? Aquele que protege os... E Capricórnio é aquele que tem uma relação de preocupação com a sociedade e que, de certa forma, também... minha vida social. Sim, que de certa forma também trabalha para manter esses valores da sociedade fortes. Ele também tem essa preocupação de manutenção da sociedade. Então, são signos que conversam muito bem, apesar de estarem no eixo, né? Né? Aqui a gente pode dizer que Câncer ele tem aquela representação do passado, da memória do passado. Capricórnio já
signo mais voltado para o presente, para as coisas da realidade, do momento atual, apesar de ser um signo que tem um traço muito conservador também, né? Em alguns autores comparam a Capricórnio como a figura do pai e Câncer como a figura da mãe, né? E aí lembrando da coisa, aquele que acolhe dentro do lar em comparação com aquele que é o provedor, que vai para o mundo, né? Óbvio, fala hoje disso, a gente tem que considerar que a nossa configuração social hoje, ela não repete esse estereótipo, né? Tem muitas mães... Não, e a gente tem que lembrar que a gente está falando de figuras, né? A gente não está falando de pessoas. Muitas vezes em mapas, o pai está na casa 4 de Câncer, porque ele é o que nutre na família e a mãe é a autoridade, né? Então, eles trocam papéis, e não é a pessoa, é a figura, né? Sim. Figura de autoridade e a figura que acolhe ou que nutre, não é isso? Sim, isso vai variar de acordo com né, o contexto histórico, de acordo com o contexto cultural, né? Tem algumas culturas, algumas sociedades, se não me engano, a espanhola, que o sobrenome ele vem de origem materna. Então, assim, essas questões elas são muito variáveis, né, de acordo com o contexto que a gente está falando. Mas aqui a gente pensando na figura da mãe, digamos, como aquela que rege a vida privada, né, que aí seria a vida privada é uma coisa muito de Câncer, e em oposição à vida pública, que é uma coisa que tem muita relação com o de Capricórnio, né? A oposição lar, né, representado por Câncer, da carreira, representado por Capricórnio, né? Então existe essa relação de complementaridade, ao mesmo tempo também de uma certa oposição entre esses dois signos também. E aí vamos falar de Saturno, né? Esse planeta que está super em evidência. Você sabe que eu tô cada vez mais com simpatia por ele? Porque, nossa, acho que é o convívio constante, né? Nos últimos anos, você vai pegando intimidade, né? A gente vai conseguindo entender, né? Ele não é fácil de lidar, é árido, né? Não. Eu falo que Saturno não se importa com os nossos sentimentos, né? É aquele planeta que ele não está muito preocupado com o que a gente sente, com a gente ou que não vai ser bom pra gente. Ele é aquele planeta que fala de coisas que são necessárias, que tem que ser evitado. E aí, se isso é bom ou se isso não é bom, não importa, né? Saturno ele é conhecido da astrologia clássica como grande maléfico, né? A Nath falando que não dá para abraçar. Não, ele deve ser bem assim, espinhudo, né? Árido, né? Deve ser, sabe aquelas pedrinhas assim, sabe? Você cai na brita, vai te arranhando, assim, né? Assim, e aí, de repente, dependendo do seu ritmo, se você está muito acelerado, muito empolgado, e Saturno está querendo te frear, é quase como que você cai e sai arrastando, assim, num asfalto chapiscado, sabe? Você vai se ralando, né? Porque Saturno não está muito preocupado que aquilo vai ser confortável para você, não. Verdade. Árido. E ele é chamado de grande maléfico, né? Esse clássica, né? Dentro da linguagem clássica da astrologia. Ele também, dentro da cabala e da astrologia kármica, ele é chamado de senhor do karma, né? Então, assim, ele tem alguns apelidos assim, que assustam no primeiro momento. Ele representa, vamos falar algumas palavras-chave de Saturno aqui. A gente poderia falar de Saturno há 1 hora a mais, né? Teria muito o que falar. Muita coisa. Então, ele representa disciplina, ele representa, de certa forma, o isolamento também, a solidão, né? A pobreza, a falta de recurso, a carência, né? São palavras que a gente pode trazer, né, quando a gente fala de Saturno, e aí a gente já vai começando a entender um pouquinho da energia de Capricórnio também, porque ele é o regente de Capricórnio. Saturno tem relação com a morte, tem relação... E Saturno, ele tem uma relação muito forte com a realidade, né? Eu lembro que o Robson fala muito disso. Ele fala que Saturno é a realidade, é aquilo que tem que ser feito, aquilo que tem que ser encarado, né? Você faz uma coisa, você vai ter consequências daquilo que você faz, né? Exatamente. Tudo na vida tem as consequências, né? E Saturno, ele é um planeta que ele tá ali para fazer você encarar as consequências, né? Se você perdeu dinheiro, né? A Nádia, que tá na live, ela
aborda muito isso no curso de astrologia kármica. Se você, num determinado momento da sua vida, perdeu dinheiro, seja porque você foi irresponsável, ou seja porque você precisou ajudar seus parentes, ou seja porque você foi roubado, né? E às vezes você não teve culpa disso, mas você vai ter que trabalhar muito para poder recuperar aquele dinheiro. É a consequência. Né? Eu sou pobre, ou eu fui irresponsável e perdi todo o meu patrimônio. Vou ter que ralar para recuperá-lo e para voltar a ter uma vida digna. Ah, mas não é justo, eu sofri um golpe. Não importa. Lembra que o Saturno não importa com os nossos sentimentos? Ele não importa. Ele não quer saber, ele não quer saber, não é problema dele. Acolhimento, né? Aquela coisa da mãe, né? Representa o acolhimento. O Saturno representa a cobrança. Então, quando a gente relaciona até Saturno com até Saturno, a gente pode entendê-lo também como uma figura paterna, e aqui é uma figura paterna muito específica, porque não é aquele pai que vai te patrocinar, né, na vida, que vai te dar um carro, faculdade. Não, é o que vai te fazer trabalhar. Vai te arrumar o primeiro emprego. Sim. Aquela outra figura do pai, né? Aquele pai que cobra, né? Né? Então, essa é a figura que que Saturno representa, né? O pai solar é o pai referência, né? Porque o Sol, ele é a vida. Saturno, ele já representa mais a morte, né? A Nádia, até já aproveitando da Nádia, ela faz umas comparações de Saturno com os planetas, né? Que eu acho brilhante, né? Como Saturno, ele representa oposição a vários planetas, né? Então, enquanto o Sol é a vida, Saturno é a morte, a Lua é o acolhimento, Saturno é a cobrança. Mercúrio é a juventude, a agilidade. Saturno é a lentidão, a velhice. Vênus é o prazer, né? Saturno é a obrigação, né? Bem diferente do prazer, né? O Marte é a coragem, né? Saturno é a desconfiança, até o medo, de certa forma. Júpiter expande, Saturno restringe. Urano é a mudança, Saturno é a estabilidade, a continuidade, né? Netuno é o sonho, Saturno é a realidade. E Plutão, nossa, perfeito. Às vezes as pessoas dizem, Plutão é mais próximo de Saturno, mas Plutão traz um significado. Eles estão ali, ó. Mas esse lado mesmo, meio que de transmutação, né? E Plutão, na mitologia greco-romana, ele era uma divindade que estava relacionada à riqueza. Saturno é a riqueza. Então, até com Plutão, ele tem uma oposição ali, ele tem um significado, às vezes, que chega a ser mais denso, né? E não vamos esquecer o que a gente falou no começo, né? A energia de Saturnina é uma energia que está muito forte ainda nesse céu. Falando sobre relações do signo de Capricórnio, né? Se a gente for fazer uma comparação dos signos, dos 12 signos com as 12 casas, óbvio que casa é uma coisa, signo é outra coisa, planeta é outra coisa. A gente não está falando que é a mesma coisa, mas eles têm energias, né? Se não semelhantes, mas pelo menos que fazem parte do mesmo tipo de energia, vamos dizer assim, né? As casas são áreas, né? São ambientes, né? Onde a energia dos signos vai vai agir, aonde os atores, que são os planetas, vão atuar. Mas, assim, é uma correlação entre o signo de Capricórnio e a 10ª casa, né? Que é uma casa muito importante. Ele vai estar à vontade. Porque o meio do céu é o ponto mais alto do céu no momento do nosso nascimento. Se a gente traçasse uma reta quase que perpendicular, né? Não é exatamente isso. Eu estou falando aqui caso, assim, mas aproximadamente aquele ponto mais alto do céu, aquela área mais alta do céu é a 10ª casa. E é uma casa que fala sobre o nosso papel social, em essência, né? E por falar sobre o nosso papel social, sobre a nossa responsabilidade social, sobre a nossa realização, né, dentro da sociedade, sobre os nossos propósitos de vida, tem uma casa que fala de vida também, ela tem alguns temas que se aproximam de Capricórnio, né? Ela fala da vida pública, né, que é uma coisa que tem muito a ver com imagem pública. Social, tem a ver com Capricórnio. Reconhecimento social, o status, a gente a gente vai ver que essa coisa do status, até esse lado mais ambicioso, é algo que reflete muito, tem muita relação, né? Vai muito ao encontro da energia de Capricórnio, uma casa que fala de prestígio, e é uma casa que fala de carreira, né? A pessoa sempre fala, 10ª casa, é a casa da carreira. Não é só. Ela é muito mais do que isso. A carreira é uma das
dobramentos, né, do significado, né? Eu até gosto de falar, por exemplo, se a gente fosse analisar a vida de um camponês no Egito Antigo, lá na época de Ramsés I, ele tinha um mapa astrológico, ele tinha uma casa 10. Aí você vai falar de, vamos ver qual que é a sua carreira, né? Qual a faculdade que você está? Não, né, gente, por favor, né? É o papel social da sociedade. Que na nossa sociedade atual, na maneira como nós vivemos, está muito relacionado às escolhas profissionais que nós fazemos. Eu ia comentar isso, acho que isso simpatizou porque a gente vem de uma geração nos últimos, sei lá, digo até 50 anos, né? A coisa do trabalho ficou tão importante, né? E assim, era a base da vida das pessoas, né? Então, agora, mas nem sempre foi assim. A gente está tendo essa noção do trabalho, né? Da maneira como as pessoas lidam com o trabalho, que é um negócio tão capricorniano, né? De você já dar com propósito. Isso é muito capricorniano, né? Você estuda já com propósito, com um projeto de um objetivo, porque Capricórnio é um signo que tem muito propósito, né? Ele passo após o outro, mas sempre objetivando uma meta. Ao contrário de Virgem, de Terra, que talvez se perca muito com os detalhes. O Capricórnio não, o Capricórnio é mais focado, né? Mais objetivo. Ele tem a seta do Sagitário, né? Exatamente. Na verdade, o Sagitário, ele é aquele que expande, né? Aquela seta que... Isso. Mas talvez... Não, ele pega a seta emprestada, né? Só para... a ligação do mundo material com o mundo espiritual, né? Eu falo da seta de Sagitário como se fosse aquele impulso da espiritualidade, de coisas mais elevadas, a superar questões da matéria. Mas o signo que tem o foco mesmo é o Capricórnio, né? Assim, é verdade. O arquétipo, né? Então, essa coisa do trabalho, né? A coisa da meta do trabalho é muito capricorniano. Hoje a gente está numa sociedade que as pessoas estão questionando muito o propósito de vida. As novas gerações, elas não se estabilizam muito, elas buscam novas perspectivas. Então, eu acho que muito desse conceito que a nossa geração tinha muito, né? Que é a expectativa de você arrumar um bom emprego e realizar uma carreira capricorniana, hoje a gente está passando por momentos de questionamento, né? Que tem tudo a ver com o que está acontecendo no céu, enfim, com esse momento que a gente está vivendo. Pelo amor de Deus, gente, aqui eu não estou falando de era de aquário, não. O pessoal fica nessa coisa da era de aquário. Olha, eras é um outro conceito, porque eu estou falando... uma outra coisa. A gente comentou, né, no começo da live que a Saturno estava em aquário, está muito bem posicionado no céu, e tá todo mundo falando, era de aquário, era de aquário. Gente, tem a ver com o movimento de precessão dos equinócios. Ainda vai demorar muito a era de aquário, ainda alguns anos ainda. A gente está, talvez, já experimentando um pouco dessa energia, mas por uma outra energias, né? Mas vamos voltar um pouquinho para o Capricórnio, que eu já viajei, que eu já dei uma de peito. Eu perdi o foco. Vamos falar um pouquinho desse arquétipo, né, de Capricórnio. E depois a gente fica um pouco melhor esse arquétipo de Capricórnio para posições específicas do mapa. Porque muitos de vocês que estão assistindo ou que vão assistir aqui o vídeo podem pensar assim, mas eu não sou capricorniano, mas eu tenho um meio do céu em Capricórnio. Ou eu tenho uma Capricórnio, né? E o arquétipo é o mesmo, mas a maneira como esse arquétipo vai se refletir nessas posições planetárias ou posições do mapa vai ser diferente. Exatamente. Bom, Capricórnio, boa noite, Guilherme. Né? Vamos falar um pouquinho algumas palavras-chave de Capricórnio. Né? Quando a gente pensa no signo de Capricórnio, no arquétipo de Capricórnio, a gente pensa numa pessoa extremamente trabalhadora, numa pessoa extremamente disciplinada, numa pessoa extremamente competente, determinada, uma pessoa prudente, né? Então, o saturnino, né? Quando eu falei que Marte é a coisa da coragem e Saturno é um medo meio que prudência, né? Então, assim, aquela distância, né? Então, eu dou um passo muito lentamente após o outro. Então, Capricórnio traz um pouco de prudência. A coisa da seriedade, né? Capricórnio é um signo muito sério, tem um lado muito sério. Compromissado. Tem um lado meio taciturno, às vezes, né? Isso eu acho que
ascendente em Capricórnio, né? Pensando que o ascendente acaba sendo a maneira como a gente se relaciona com o mundo, né? O físico, né? Inclusive. Sim, tem um lado meio taciturno, meio melancólico, né? Meio, às vezes até com ele passa uma imagem meio pessimista, né? Se você perguntar para o Capricórnio, vai falar que ele é realista, mas ele passa uma imagem meio pessimista, né? Porque, assim, lembra da cabra montanhesa. O mundo, gente, para o capricorniano, ele é um mundo difícil. Ele é uma luta diária pela sobrevivência. O mundo para o capricorniano é a montanha íngreme que a cabra está subindo para comer um alimento mínimo. Lá vai ser tão árido que nem vai ter tanto alimento, assim, nessas montanhas áridas. O mundo é árido, o mundo é difícil. O mundo não é um lugar amigável para o capricorniano. O capricorniano não vê o mundo como algo amigável. Por isso que ele tem esse ar melancólico, por isso que ele tem esse ar taciturno, pessimista. Então, essa energia de Capricórnio é uma energia de luta pela sobrevivência, né? Esquece o drama. Batalhar todo dia. Não tenho tempo para chorar, vida que segue, né? Vou batalhar para chegar no lugar que eu quero. E esse batalhar para chegar no lugar que eu quero é um lugar normalmente alto, né? Porque o capricorniano, ele tem um lado ambicioso. Ele tem um lado... Faz parte dele. Assim, alguns meios, né? Em alguns meios existe uma predominância, né? Não adianta, né? Dependendo do ambiente que a gente tiver, a gente vai ver uma predominância grande de energia de um signo ou de outro. Então, se a gente for entrar, por exemplo, no meio de grandes executivos, de CEOs, de grandes empresas, a gente vai ver uma energia capricorniana muito forte. Talvez conjugada com energia ariana também, mas a gente vai ver energia capricorniana, porque essa coisa da disciplina, né, de você ir cargo a cargo, passo a passo, construindo uma poucos, isso exige uma paciência que os capricornianos eles têm. Então eles acabam. Paciência é o nome dele. Sim, e a Alice Green, ela fala, né, num livro que vai ser o livro que eu vou indicar, já vou dar um spoiler de Astros. Ela fala que no meio político também é comum a presença, né, de pessoas do signo de Capricórnio, né, justamente da busca do reconhecimento, da honra, né, que é tão importante para o signo de Capricórnio. Os capricornianos, eles têm muito senso de propósito, né, então são pessoas muito focadas no seu objetivo final, né, então eles traçam metas, a vida de capricorniano é traçar meta, né, até a relação do capricorniano com prazer é uma relação meio complicada, né? Porque aquilo não acrescenta em nada para o meu propósito final, que é me tornar o CEO de uma empresa. Então, assim, lembrando que eu tô falando de arquétipo aqui. Eu sou uma capricorniana que eu fujo um pouco até disso. Mas, assim, né? Eu vou descansar, eu vou fazer uma coisa que não tem objetivo nenhum, assim, é uma coisa que pode incomodar o capricorniano. Perder o tempo, eu tô perdendo meu tempo, meu Deus, né? Saturno, gente, é um planeta que está relacionado com uma divindade grega, Cronos, né? Que tem o seu paralelo, né? Na mitologia romana, que é Saturno. O nome do planeta foi dado em homenagem a essa divindade. É o Senhor do Tempo. Então, o tempo é algo muito precioso para Capricórnio, né? Ele lida muito bem com o tempo. Capricórnio tem uma coisa muito interessante que isso eu sinto muito como capricorniana, que ele lida muito bem com o tempo, sabe? Capricórnio é meio Benjamin Button, né? Lembra do personagem do filme? Eu lembro. Ele nasce velho e vai ficando mais jovem. Eu lembro quando eu era criança, eu não brincava. A minha brincadeira era decorar o nome de capital. Eu ficava na frente do mapa decorando as capitais. Eu brincava com uns jogos de ciência que meu avô comprava para mim, porque assim, eu acho que desistiram de me dar brinquedo, né? Aí ele comprou uma coleção que tinha vários experimentos científicos. Essa era a minha brincadeira. Então eu li enciclopédia. Você tem só o sol, né? Você tem só o sol em Capricórnio. Eu fiz o mapa de uma criança uma vez que ela tinha o sol, a lua
na casa 1 em Capricórnio, ou seja, o ascendente. Eu Nossa. fico imaginando, coitado, esse menininho vai ser, já crescer um professor, né? Ele já vai nascer, Ele né? vai ficar ele não vai ficar no quarto brincando com as crianças, ele vai ficar na sala conversando com os adultos. Isso, exatamente. Então, assim, ele traz uma seriedade, uma precocidade, uma preocupação com a vida muito grande. Tem um episódio da minha vida também que é muito capricorniano, que assim, eu sempre quando eu fazia uma prova, eu chegava em casa chorando, falando que eu tinha ido muito mal. E sempre eu tirava ou 9,5 ou 10. Então, que eu levava bronca. Quando eu chegava chorando, a minha mãe, a minha avó já falava assim, para de chorar, porque eu tenho certeza que você vai fazer esse escândalo, né? Porque eu tenho a lua em câncer, eu tenho um lado dramático, né? Então a minha lua em câncer chegava chorando por conta da minha responsabilidade extrema capricorniana, que eu sempre achava que eu nunca tinha atingido o nível de exigência suficiente. Me cobra demais, né? Me cobrava desde criança. Mas eu percebi que isso meio que, não vou dizer que isso passou, não passou, mas eu acho que com o tempo eu consegui lidar melhor. Melhorou. Por isso que eu falo que os capricornianos, eles lidam bem com o tempo. Eu acho que a gente endurece no começo, que aí com o tempo a gente consegue falar assim, agora eu posso dar uma afrouxada aqui, agora eu posso dar uma relaxada, né? Mas é muito engraçado, né? Eu lembro muito do Muito. eu acho que é um mito moderno de Capricórnio. Sim. A coisa da melancolia, né? Capricórnio é um signo que isso, eu digo, no ascendente ele fica mais forte, mas quem tem Mercúrio também, porque fala sobre a comunicação, ele tem um lado meio melancólico. Acho que ele vê o mundo como algo muito difícil, tem uma preocupação muito grande, né? E, então isso traz um certo peso, uma certa melancolia. Assim, tem vários mitos, né, que estão relacionados a Capricórnio. A gente falou do mito da cabra amalteia ou a Ix, né? Tem os dois nomes, né? Porque mitologia é essa, né? Mitologia grega é muito engraçado, né? Se foi com base na tradição de Homero, é uma história. Se foi com base na tradição de Hesíodo, que é outro autor antigo, é outra história. Então, lidar com a mitologia grega é lidar com um mundo de várias versões. Mas tem outro que a gente pode relacionar com Capricórnio, né? Um mito que tem a ver com Capricórnio, que pega esse lado mais ambicioso de Capricórnio, né? É o próprio história de Cronos, né? Que com medo de perder poder para os filhos, engoliu os próprios filhos, né? Essa história é muito interessante. Cronos começou a vida dele derrubando o próprio pai do poder, né? Ele castrou o próprio pai, tirou Urano, né? Trono e assumiu o poder, muito jovem. Sim. E aí ele ficou com medo de fazerem o mesmo com ele, dele sofrer o mesmo destino dos pais, passou a engolir os filhos. No final, esses filhos, eles sobreviveram, porque mitologia grega tem dessa, né? O cara é engolido, mas depois você tira ele intacto da barriga do outro, mas tudo bem, né? A mitologia tem duas histórias bizarras. Mas ele tem uma ambição, esse Cronos tem uma ambição. Sim. E tem uma outra história interessante que eu gosto de relacionar com o mito de Capricórnio, que eu falo que os capricornianos eles têm um pouco de complexo de Atlas, né? O que é o Atlas? O Atlas, ele era um personagem da mitologia grega, ele era um titã, irmão do Teu, e ele, como os demais titãs... carregava o mundo, né? Isso, carregava o mundo nas costas, exatamente. Ele perdeu a guerra contra os olimpianos, liderados por Zeus, e a condenação de Atlas foi carregar o mundo nas costas, que é algo que eu acho que os capricornianos adoram fazer, né? Carregar o mundo nas costas, né? Então, a coisa do dever, do senso de dever, né? Do senso de responsabilidade. Então, às vezes, o capricorniano ele tem essa tendência, esse complexo de Atlas aí, né? Que é algo... Eu tenho uma pergunta para você. Na sua opinião, você acha que ter a Lua em Capricórnio é mais pesado do que ter o Sol? Por causa do emocional ou não necessariamente? Ai, olha, eu acho que a Lua é sempre mais pesado, Ed. Sim, a Lua, ela representa as nossas emoções, né? O nosso universo, né? Os nossos sentimentos, né? O nosso lado emocional. Ela representa os nossos condicionamentos, né? Então, as nossas características lunares, elas são sempre mais difíceis de controlar.
sim. São coisas, são É mais exemplos, instintivo, né? padrões que nós temos, que nós repetimos Uhum, ao longo da vida e que nós temos uhum, dificuldade de mudar, né? Mudar hábito, mudar muito difícil. E especificamente a Lua verdade. em Capricórnio, ela está exilada, né? É, A Lua, ela exatamente. é, né? Ela, não que a Lua em Câncer seja fácil, viu, gente? Mas, por isso que eu falo, a Lua Não, não é fácil. você sabe, né? Não, não é, eu sei muito bem. Mas a Lua em Capricórnio, ela está exilada. Então, assim, eu O acho que emocional fica enfraquecido de uma certa maneira, né? eu sou uma astróloga muito em cima do muro, porque eu não gosto muito dessas coisas. O que é mais difícil, o que é mais fácil. Sim, Eu sim, acho que sim. depende muito de como você lida com as características daquela posição. Claro, É claro. Não, e óbvio, tem os outros aspectos que pode melhorar ou piorar a coisa, né? Na realidade. Amenizar, eu diria. Amenizar ou piorar. beleza, tem todos os aspectos, todas uma lua pode estar, sei lá, tendo uma quadratura com Plutão, com Saturno, uma oposição de Saturno. Uhum, Então, assim, tem toda essa questão, mas verdade. é uma lua exilada, né? Então, Sim, assim, a energia da lua é uma energia muito diferente da energia do signo de Capricórnio. sim, Não combina muito sim. bem. A lua é o acolhimento, a nutrição. Ela chega num terreno árido de Capricórnio, né? Uhum, Naquele paredão montanhoso de Capricórnio, a lua não vai se sentir uhum, à vontade. A mãe universal não vai se sentir à vontade. Então, assim, verdade. é uma posição desafiadora por si só, sem sombra de dúvida. É. Aí falando um pouquinho, né, da questão das posições de Capricórnio, né? Só vou comentar. Uhum, Capricórnio, ele passa uma imagem às vezes meio fria, meio insensível, mas ele tem uhum, peixe. Então, existe uma profundidade muito grande ali, um emocional muito profundo, muito intenso, mas que nem se uhum, entrado, né? Então, não vamos esquecer do grifo de Capricórnio, que eu acho que não tá ali por sim, acaso. Aquele rabo de peixe não tá ali por acaso. E sim. existe uma coisa que Capricorniano é muito sensível também, né? O Capricórnio, eu acho que Libra também tem um pouco isso, mas Capricórnio tem muito isso, uma sensibilidade muito grande à imagem que ele projeta. Capricórnio tem uma preocupação muito grande com a imagem que projeta. Capricórnio E tem a somente a pública, né? A social, né? sim, ele quer ser adequado. Né? Sim. Apesar de Capricórnio ser um signo tão ligado ao trabalho, às obrigações do dia a dia, Uhum, a gente pode pensar, por exemplo, a mulher de Capricórnio. A mulher de Capricórnio, ela não vai ser a mulher mais vaidosa, óbvio, né? Pensando no arquétipo aqui, né, gente? A gente até fez sim, aquela sim, live sim. falando sobre vaidade, que são outras questões que influenciam, até mais do que o próprio signo solar. Mas ela quer Uhum, imagem, ela quer ser bem vista. sim. Eu diria até o medo de decepcionar, ele quer ser sempre muito adequado. Então, às vezes, até uma pessoa que, até do ponto de vista da vaidade, vai estar sempre muito clássica, muito bem aparentada, Uhum, muito com a imagem que uhum. tá. Isso é um ponto sensível de Capricórnio. Capricórnio se preocupa muito com isso. Então, tem essa Preocupa. Uhum, sensibilidade muito grande aí, né? verdade. Ou, né, assim, se a gente for pensar a diferença do Sol em Capricórnio para a Lua em Capricórnio, ascendente em Capricórnio, Beleza clássica, né? a gente poderia falar de várias outras posições aqui, mas a gente vai se ater para uma questão de tempo até essas quatro. O Sol representa Uhum, a essência, né? Como nós existimos no mundo. Né? Então, o Sol em Capricórnio, que é o meu caso, é uma essência muito responsável, uma essência muito disciplinada, de certa forma ambiciosa também, né? Preocupada com a imagem que uhum, projeta, uma essência pragmática, uma essência prática, que uhum, não é confiada do mundo, lado racional, né? É, é, é sim. é um lado meio questionador também, ao mesmo tempo Uhum, tem um senso de dever muito grande também. Então, é uma essência que vai muito. ter que vai trazer esses arquétipos, né? Mesmo que às vezes a primeira imagem Uhum. que a pessoa projete não seja essa, porque às vezes o ascendente dela é num É signo diferente. que é muito diferente, mas ela vai ter essa essência do dever, da preocupação social, da Uhum. responsabilidade, às vezes do controle, porque capricorniano é autoritário, Adora controlar. gosta de controlar tudo, ele tem dificuldade de delegar.
Ó, o outro lado. O complexo de Atlas não é só o coitadinho que carrega o mundo nas costas. Não. Ele acha que ninguém é tão capaz quanto ele. Então tem uma arrogância muito grande também nesse Sim. Atlas, né? Obsessão por controle, né? E aí, quando a gente chega nessa lua em Capricórnio, aí essa coisa do controle, ela dá um tchutchu, né? Ela bate de frente com a lua. Porque aí vem o controle emocional, né? Sim. Um emocional que... Bom, se a gente for pensar em termos da lua como memória emocional, de um emocional que talvez passou por experiências muito traumáticas, muito difíceis, de muita carência e que desenvolve uma dureza, que desenvolve uma aridez. O Capricórnio traz uma certa aridez, uma certa... Não, e também ele controla mesmo a emoção, né? Eu acho que ele talvez ele não seja tão eficiente quanto o escorpião, né? Sim. Porque o escorpião, para controlar e não te mostrar o que ele está sentindo, é muito. O cara é fogo, né? Sim. Mas o Capricórnio, a lua em Capricórnio deve também ter muito controle sobre as emoções. Né? A Nádia colocou que Capricórnio é a beleza clássica. Com certeza, Nádia. Se a gente for pensar na maquiagem de Capricórnio, falando de um assunto que eu adoro, nunca vai ser aquela maquiagem colorida, vai ser sempre aqueles tons neutros. Sim. Aliás, eu vou resgatar a tua maquiagem capricorniana e vou postar depois na live, tá? Aquela paleta Naked 2 da Urban Decay, que é toda em tons de 50 tons de cinzas e marrons frios. E é aquele corte, né? Aquelas roupas alfaiataria, aquele taillé, aquela coisa clássica, toda estruturada, né? Então não vai ter nada muito... nem muito despojado, né? Porque tem uma preocupação com o espaço e nem também muito alternativo. Mas a lua... Ó, a gente tem 5, tá? Tá. Ela tem um ponto emocional muito grande, né? Ela esconde emoções complexas, mas que talvez justamente por essa memória da carência, essa memória emocional da carência, né? Que às vezes é difícil explicar, porque às vezes a pessoa não necessariamente passou por situações muito difíceis, mas ela vivenciou essas situações encarando a dificuldade das coisas, e ela desenvolveu um lado mais duro, né? E a questão de não poder controlar o mundo das emoções é difícil de controlar, isso é difícil para Capricórnio, né? Segura aquilo muito bem. No ascendente, o Capricórnio ele vai se expressar na imagem que a pessoa passa, né? Então, isso que a gente está falando, por exemplo, do jeito de se vestir, do jeito de se maquiar, do jeito de se comportar, isso vai ficar muito evidente no ascendente em Capricórnio. Então, expressar uma imagem séria, mais responsável, mais sisuda, às vezes até uma aparência mais uma aparência mais dura, um pouco mais introvertido, né? Às vezes um humor meio sarcástico, que é uma coisa que Capricórnio tem muito também, eu acho que no ascendente isso talvez se uma aparente frieza, né? Então esse Capricórnio ele vai expressar esse lado um pouco mais sério, um pouco mais sisudo. Eu acho que o ascendente em Capricórnio é aquele que você está numa festa e daí é aquele cara que você olha e você nem tem coragem de chegar perto, porque você acha que ele tem cara de bravo. Sim, ele já pode ser a pessoa mais doce do mundo, mas a cara dele é de bravo, você nem chega perto. Não é? Exatamente. Capricórnio no ascendente ou Saturno no ascendente, ela vai passar um ar sisudo, um ar sério. Não cheguem perto de mim. Não estou aberto. O João, né? O João, antes de conhecer ele, o nosso professor, tá, gente? Quem não conhece, ele tem Saturno na 1, né? Eu vi ele fumando lá, eu achava que ele é um cara super bravo. É uma das pessoas mais doces que eu conheço, né? Sim. Mas Saturno na 1, né? Ele talvez não seja tão aberto à interação. Ele tem uma dureza. Não é receptivo, né? Quero acolher. Traz uma dureza. Ele traz uma sensação ali. É cara de emburrada. Às vezes, a coisa da melancolia também pode transparecer muito no Capricórnio. Já o meio do céu em Capricórnio já é uma coisa perfeito, né? Traz, assim, combina, é uma combinação entre a energia de Capricórnio com a energia do meio do céu, né? Então, assim, essa responsabilidade, esse foco, essa determinação de Capricórnio, ela vai se expressar muito no indivíduo exercendo o seu papel dentro da sociedade.
Um indivíduo em relação ao seu trabalho, à sua carreira, em relação à sua responsabilidade social, de cumprir as regras, porque tem a ver com Capricórnio também. Então, são pessoas que têm muita noção da sua responsabilidade social. Vão ser indivíduos que vão tender uma ambição também, porque aí a gente está falando do meio do céu, né? Que é o nosso papel na sociedade. Capricórnio nessa posição vai ter essa ambição, muito embora é uma ambição com respeito à hierarquia, com respeito às regras. Podem ser indivíduos que também tenham grandes condições de exercer papéis de liderança também, né? E aí, se a gente pensar também um Capricórnio na casa 10 é um Câncer na casa 4. Então, é um indivíduo muito provedor. Então, você pensa verdade. Desse indivíduo, muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Em Capricórnio na casa 10, vai ter na quarta casa, que é a casa que está relacionada com a nossa vida privada, e com questões familiares também, o signo de Câncer. Então, vai ter a coisa do provedor, daquele que cuida da família, daquele que protege os seus, né? Então, a questão da responsabilidade, ela vai tanto na vida pública quanto na vida privada, nesse caso, né? Por conta do céu, né? E aí a gente pensa no meio do céu em Capricórnio, a gente já tem a primeira imagem que a gente tem, né? De um grande executivo, de uma pessoa que trabalhe, às vezes até com um meio político, né? Com administração, né? E aí o político capricorniano, ao contrário do político libriano, é que não é aquele político tanto da lábia, né? É aquele político que realmente vive um pouco mais nos bastidores, se afasta um pouco mais das lentes, das câmeras, mas constrói algo, é menos midiático, mas tá sempre... mais sólido, né? Sim, tá fazendo a sua carreira ali por detrás. É verdade. Né? E aí, se ele vai ser honesto ou não, depende do resto do mapa dele, né? Não é só o Capricórnio, que por ser um signo que está muito ligado com a responsabilidade, não vai ser isso que vai fazer a pessoa ser responsável.